Esta conferência será gravada agora. Acho que foi. E quando a pessoa estava revoltada, eu via assim na imagem, a pessoa revoltada, reclamando da irmã, esse corredor ficava cada vez mais junto, quase chegando a esmagar a pessoa. E quando ela aceitava essa relação, ela olhava para isso de uma forma amorosa, se afastava. E eu acho que essa é a grande premissa da apometria do amor, a gente tentar olhar o modo como a gente enxerga as nossas relações, a vida, o que a gente busca, sair desse padrão de reclamação, de olhar para as situações que a gente vive de um modo negativo. E, ao contrário disso, buscar o que a gente precisa aprender com isso, com tal relacionamento, com tal vivência, e por aí vai. Eu tive uma conversa com o professor Faisal sobre sobre a meditação em si, sobre os protocolos, e uma coisa que ele me falou que eu achei bastante interessante é que o nosso trabalho nessa egrégora da apometria do amor, ele trabalha com um nível búdico diretamente. O nível búdico é onde estão os nossos registros de vidas passadas e da nossa vida atual. Quando a gente faz as meditações, a gente, mesmo que a gente não esteja visualizando, sentindo, ouvindo, nós estamos tratando linhas das nossas vivências. Quando a gente coloca mentaliza situações, problemas, como, assim, por exemplo, no nível 1, que a gente vai mentalizando desde a gestão até a vida atual, né? No giro amoroso, quando a gente coloca uma situação, problema, ou algum sentimento nosso que precisa ser olhado, e a gente vai, né, ter essa ida até um nível búdico, essa limpeza é realizada, não só no que a gente vive agora, no presente, como o que a gente viveu no passado em relação ao que a gente está tratando, em relação às intenções do que a gente está colocando. E outra questão também que é muito importante nisso é sair do papel de vítima, é de tentar olhar, né, como eu falei até aqui, da gente buscar dentro da gente o que a gente está aprendendo com as situações difíceis, com os desafios que vão surgindo no nosso dia a dia, é tentar justamente entender se a gente está vivendo aquilo, uma situação, um desafio, ou passou por certas dificuldades, traumas, como a gente pode vencer isso? E a gente não lembra, né, o que a gente fez lá atrás. Então, eu vejo que a gente ir ao nível búdico faz essa limpeza na nossa linha do tempo, independente do que a gente enxergue no momento. Eu queria que vocês colocassem, se houver algumas dúvidas, se preferirem também escrever pelo chat. Eu fui informada que tinha assim, bastante dúvidas, perguntas, né, nos combina a mediunidade. E a intenção também que a Regiane falou comigo, que quando essa sala foi criada, era de que muitas pessoas, a gente tem uma quantidade grande, né, que participa hoje da Apometria do Amor, de que podem ficar assustadas se ouvir, de ver ou de sentir durante o protocolo algo que não esperava ou que antes não havia sentido.
Mas são justamente essas limpezas, conforme eu falei, do nível búdico, da proposta de colocar as nossas dificuldades, nossos desafios no tratamento, pode ocorrer que a gente visualize, sinta ou perceba algo que antes a gente não percebia, ou até mesmo de abrir esse campo de intuição, de sensação, de pensamento, porque são feitas liberações. E todos nós temos essa capacidade Eu de posso. sentir. Boa tarde. Boa Licença, tarde. eu posso deixar um aprendizado aqui e gostaria que você me desse assim sua opinião do lado de que você estudou da apometria, que isso aqui eu aprendi na alquimia, pode ser? Ou não Pode. pode? É que eu Sim. aprendi assim. Eu já sabia disso antes pelo espiritismo, né, convencional, de kardecista. Mas aí eu estudei alquimia e lá eles ensinam com relação a problemas familiares, karmas familiares ou com amigos, que quanto mais que a gente deve sim procurar ajudar as pessoas, mas elas também têm que querer se ajudar, porque às vezes elas colocam as coisas de dentro para fora, ou seja, de fora para dentro, elas levam muita coisa para si, às vezes não é com ela e elas têm problema também psicológico, aí agregam tudo para si. E a gente ali tentando ajudar o tempo todo, a gente está criando mais karma para uma próxima vida se a gente não curar nessa. Você entendeu Isso mais é, ou menos? entendi. Isso é muito interessante. Eu também, quando eu comecei a buscar espiritualidade, eu, a pessoa que estava me atendendo, quando eu fiz uma consulta aos registros acásticos, a pessoa, né, quando me atendeu, ela falou que eu tinha essa mediunidade de fazer a mesma coisa que ela. E hoje eu realmente trabalho com isso. Só que ela falou assim: o que que você faz de oração? O que que você faz para se conectar? E eu respondi: eu não faço nada. E ela riu e falou: você tem um ano para correr atrás. Estou resumindo, né, a história. Para correr atrás. E a primeira coisa que eu fiz foi comprar o livro dos Espíritos e ler ele. E parecia que eu já conhecia. Parecia apenas assim que eu estava relembrando, né, o que estava escrito ali. E eu dei sequência ao livro dos médios e assim por diante. E comecei a tentar buscar essas práticas. E no kardecismo a gente aprende essa premissa de que a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Hoje eu digo que o que deve haver é um equilíbrio, que é justamente em relação ao respeito do livre-arbítrio de cada um. Nós temos que tomar muito cuidado, primeiro, em relação ao julgamento, de ver o que, que são as nossas crenças e o que, que é do outro, e em relação a essa questão de colocar a nossa vivência, a nossa história, o que a gente deseja para a gente, abaixo do que outra pessoa, priorizar outra pessoa em relação ao que a gente deseja para a gente, né? Nesse caso, como você falou, ajudar o próximo em relação aos familiares, de colocar à frente, de olhar para a vida do que o outro precisa, do que o outro quer, estar ali sempre servindo, né? E não viver as suas vivências, as suas histórias, a sua evolução. Então, hoje eu penso que o que a gente deve buscar mais é um equilíbrio, porque eu vejo que é uma constante muito grande. Quando eu estudei história, a gente falava acho que é o antropocentrismo, faz muito tempo, e que a gente ser humano, a gente tem uma tendência a colocar as nossas crenças à frente e achar que o outro tem que achar aquilo também. E essa frase de ajudar quem não quer ser ajudado tem muito a ver com isso, porque a gente está colocando de acordo com as nossas crenças.
E, às vezes, aquilo que a pessoa está vivendo, que a gente talvez esteja enxergando que não seja bom, talvez para ela seja. E talvez para ela seja o aprendizado necessário que ela precisa para aquele momento. Aí vem aquele outro ditado: se não é pelo amor, é pela dor. Independente de como seja. É a escolha dela, é o que o búdico dela está mandando para que ela tenha o aprendizado que ela precise. Então, até que ponto você estar ali ajudando, ou julgando, ou dizendo como a pessoa tem que ser, você vai estar dando esse espaço, esse livre-arbítrio para ela ter esse aprendizado dela. Então, é aí que entra esse equilíbrio de quando a gente deve ajudar e quando não. Agora, no caso... Boa tarde. Boa... Deixa eu dar uma palavrinha sobre essa questão da ajuda, né? Essa questão da ajuda, às vezes a gente pensa que tem que ajudar fazendo alguma coisa física para a pessoa, mostrando como é que a pessoa deve seguir a vida, né? Esclarecendo algumas coisas. Mas, na verdade, a ajuda que a gente tem que prestar, às vezes, é só um acolhimento, né, da pessoa. Então, a pessoa está necessitada de ter alguém que converse com ela, que acolha ela como um ser que está sofrendo naquela hora. E não é só a gente querer mostrar o nosso caminho para ela, porque cada pessoa tem o seu caminho único. Se ela está passando por uma situação, é porque em outra situação ela não conseguiu aprender aquilo que era para ela aprender. E aí ela está repetindo a mesma coisa. Mas é ela que tem que vivenciar esse aprendizado, não somos nós. Então, a nossa questão de ajudar a pessoa é muito mais a questão do acolhimento do que qualquer outra coisa, pelo menos eu entendo dessa forma, né? É claro que a gente pode ajudar da forma física, né? A pessoa está precisando de alimento, de comida, de alguma coisa. Isso é natural a gente fazer essa questão desse auxílio. Mas a questão espiritual, eu acho fundamental a questão do acolher a pessoa, do deixar a pessoa se chegar, se abrir, chorar, né? Fazer todo esse acolhimento emocional, que eu acho interessante. Era isso. E no caso da apometria do amor, a gente ainda tem essa opção de colocar a pessoa, né? De dar essa intenção. A gente não vai estar interferindo no livre-arbítrio, mas é como uma oração, é como uma vontade de contribuir, de estar desejando que a espiritualidade abrace, faça essa limpeza, né? Afastar possíveis conflitantes, para que ela possa seguir livre com as suas escolhas. Então, um apoio é necessário. Agora, é claro que quando a pessoa escolhe buscar uma melhora, buscar um crescimento por si só, participe das reuniões, ou busque essa vibração, o autoconhecimento, o resultado é mais evidente, mais rápido, porque é a vontade da pessoa. E a apometria, ela tem muito a ver com isso, são comandos. É a nossa vontade interna, quando é desejada, né, de verdade, que torna esses comandos válidos. É o que faz acontecer. A nossa força, a força do nosso pensamento. Oi, tudo bem? Tudo bem. Consegue me ouvir? Sim. Eu tenho uma pergunta. Quando eu iniciei o tratamento de apometria, eu sinto que eu ficava muito mais suscetível, mais sensível às mensagens, né, dos irmãos assim desencarnados. Eu, através da intuição,
Assim, eu conseguia conversar com a minha própria mente, sabe? Era como se eu estivesse tendo uma conversa comigo, mas eram mensagens que vinham desses espíritos, assim, benfeitores ou até os malfeitores, né? Os de energias mais densas. Também sonho, as coisas estavam bem esclarecidas. E conforme eu fui fazendo as sessões, eu sinto bastante, assim, durante o tratamento, esse desdobramento, sabe? Quando eu tô bem concentrada, eu sinto o desdobramento, mas os sonhos, assim, e essas conversas internas que me direcionavam de alguma forma para algum lugar, né? Tanto para o lado ruim quanto para o lado bom, eu sinto que elas diminuíram. E eu gostava assim, né? Mesmo que fossem energias mais densas, eu gostava de entender mais o que estava acontecendo ao meu entorno, E agora, assim, raramente eu tenho sonhado, sabe? Eu tenho tido mais esses deslumbres, assim, no tratamento. Agora, fora do tratamento, eu sinto que meu sono é bem pesado e eu acordo e nem lembro dos meus sonhos. Tem como trabalhar isso para que retorne? Assim, o que eu penso disso, tá, Michele? É que isso não acabou, é que isso continua. É porque a sua mediunidade ela vai se afinizando com as situações. Então, pode ser que você não esteja percebendo. Agora, quando a gente vai educando a nossa mediunidade, existe essa tendência de que aprenda o lugar e a hora certa para se fazer presente. Eu O posso que, dar uma visão também? sim, só deixa eu terminar só um instantinho. E Tá. assim, o que você pode entender que essa comunicação não esteja acontecendo é porque possivelmente está acontecendo mais instantâneo, mais rápido, a ponto de você não estar percebendo que isso está acontecendo, mas está. Porque, assim, o Faisal até falou na aula que foi divulgada, Descobrindo a Mediunidade. Às vezes a gente está lavando louça, né? E vem essas mensagens que a gente precisa, a gente às vezes tem que perceber se são boas, se são negativas, e que isso acaba ficando mais instantâneo. É tão rápido que pode ser que você não esteja percebendo, mas não deixa de acontecer. Entendi. Ontem mesmo eu Cleide, assisti essa palestra e eu falei, nossa, incrível, exatamente o que acontecia muito assim comigo, essas conversas internas, sabe? Quando eu estava sozinha fazendo alguma coisa, passava como se fosse um filme assim na minha cabeça de toda a situação, e daí eu sabia o que eu tinha que fazer, ou no sonho, tipo, me mostrava, vai acontecer, se acalma, aquieta tua mente, sabe? Vai dar certo, tenha menos ansiedade, coisas assim, né? Até teve uma sessão de apometria que eu tinha colocado minha cunhada, né? Que desde que ela conheceu o meu irmão, assim, ela tinha, assim, alguma coisa comigo e eu coloquei isso para tratar. E no dia que foi tratado, eu sonhei, assim, pela manhã, né? Foi um sonho pela manhã que, assim, de repente meu mentor, algum espírito benfeitor. O problema não é. Ela não tem nada com você, o problema foi o que você fez para ela. Na verdade, eu não sei o que eu fiz para ela, mas alguma coisa eu sei que tudo isso veio porque, então, na verdade, essas mensagens assim não acontecem mais, sabe? E aí eu achava bem interessante porque era tão claro. o que pode estar acontecendo é que está mais assim, mais rápido. E assim, uma coisa que você pode fazer, treinamento, é a respiração. Sentar, ficar uns 5 minutinhos, concentrada na sua respiração, e o que você poderia experimentar é fazer perguntas conscientes, direcionadas. Respirar, fazer a intenção, focar nisso e ver o que vem. É um Uhum. treinamento que você vai te ajudar a afinizar mais isso. Mas com certeza está mais rápido, por isso você não está percebendo. E tem essa questão de que no momento do trabalho, quando a gente está participando de um tratamento, a educação mediúnica tende
acontecer em lugares apropriados. Não, igual, por exemplo, você vai estar numa festa, você pode não sentir mais essas energias interferindo, porque já tem um espaço para isso. Legal. A Cleide falar? Era isso que eu ia falar sobre a questão do mentor espiritual da gente, né? Que a gente, quando está fora dos barulhos normais, sem ouvir música, sem fone, a gente tem uma conversa interior. E muitas vezes essa conversa interior é a conversa com o nosso mentor espiritual, né? Então, para quem tem essa sensibilidade, por exemplo, de saber o que vai acontecer, ou alguma coisa que está acontecendo e você diz, eu já sabia disso, né? É a questão da presença do mentor espiritual da gente mostrando aquela situação e muitas vezes dando orientação de como a gente deve responder aquilo. A outra questão também é que muitas vozes ao mesmo tempo significa realmente que tem muitos seres ali perto da gente, né? E a gente vai fazendo a apometria e a gente vai passando por muitas limpezas. E a nossa frequência vibracional, ela vai ficando mais elevada. Então, aqueles seres de frequência mais baixas, que costumam estar de forma obsessiva, fazendo a gente até ter atitudes que não são muito interessantes, a gente passa a não mais ouvir a voz deles, né, ou a presença deles, tanto pela questão da limpeza na apometria, como pela questão da espiritualização que a gente está passando. Então, nós estamos, de certa forma, a gente está elevando a nossa frequência vibracional para uma frequência mais próxima às frequências divinas. Então, a gente vai tendo maior contato com seres que têm mais amor incondicional, que estão vibrando mais energia, mais luz, mais amor. Então, a gente passa, de certa forma, a não ouvir tanto essa conversa que antes era uma coisa meio obsessiva perto da gente, né? Pelo menos comigo acontecia assim. Com certeza. A gente estando com uma vibração mais alta, as informações serão mais dessa parte da egrégora positiva. Agora, também é interessante considerar esse desafio, porque também é você pensar por você mesma, né? É uma confiança que pode também estar sendo adquirida de que você está conseguindo decidir corretamente. E isso não está se fazendo necessário. Então também é encarar como uma vitória, um progresso. No caso da Michelle, se realmente aquele teu conselho, se ela pedir ao mentor dela, fala comigo, me mostra tal coisa, faz isso, faz aquilo outro, ele vai estar sempre pronto a ajudar, então vai estar sempre pronto a ouvir e a responder também, né? Então, a questão dela achar que não está mais escutando o mentor dela é uma questão que ela tem que trabalhar com ele pessoalmente para saber realmente o que está acontecendo, porque o mentor está aqui, perto da gente. Então, a gente precisou, a gente pediu ajuda, ele está lá para ajudar. Agora, a forma da gente escutar é que talvez esteja sendo trabalhada, né? Isso. Porque tem assim, quando igual a próprio processo, né, de mediúnico, quando as pessoas sentiam, principalmente a mediunidade de incorporação, por exemplo, antigamente era na marra. A pessoa era inconsciente, fazia, acontecia, ninguém sabia o que era. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia nós estamos tendo a oportunidade de aprender, de ter uma consciência espiritual própria, né? Então, isso é um avanço que é maravilhoso, de a gente estar tendo a oportunidade de estar presente, aprendendo junto. E a gente pode dar o comando, né? Você não quer esse processo, então você diz, olha, eu não quero, não permito que essa energia entre em mim. Então,
Isso não acontece. Antigamente é porque não se tinha essa noção, essa consciência de que o comando era do próprio ser, né? Então, eu posso dizer, eu não permito que essa energia venha até mim, chegue até mim e faça uso de mim. Eu quero uma coisa consciente, né? Então, Então, assim, a gente tem o nosso chamado, o afloramento, né? Que vai acontecer de forma diferenciada, cada um vai ter a sua história, a sua forma de viver esse chamado. E depois, a gente apurando isso, até com os protocolos e participando das salas, dos protocolos, a gente vai crescendo. E isso é uma forma de mostrar uma evolução, né? Até que a gente se sinta mais limpo desses pesos, dessas coisas que a gente carrega. No caso, a Cleide falou mentor, de perguntar para o mentor, né? Eu nunca perguntei para o mentor nada. Eu intenciono essa conexão com a luz. Como eu fiz a meditação entrada, né? Pedindo a vibração do amor, eu coloco a minha intenção, a minha vontade. E essa conexão acontece. E aí eu pergunto, assim, essa prática que eu sugeri para a Michelle é de direcionar uma intenção, um pensamento e ver o que vem. É um começo. Não é todo mundo que vai conseguir conversar com o mentor como se ele estivesse aqui presente. Mas a sintonia, você pode sentir uma sensação de presença, um acolhimento, né, uma amorosidade no seu coração, um afastamento de quando você está pensando demais, e está com muita dúvida. Então, você, mesmo sem perceber que seja uma presença espiritual, de ter o seu campo elevado e conseguir enxergar uma solução que você precise. Então, cada pessoa vai acontecer de uma forma, entendeu? Eu vou fazer assim. Eu vou treinar e depois eu volto contar. Não vai ser, provavelmente não vai ser do dia para noite, né? Mas eu vou começar a fazer dessa forma, porque é bom, né, a gente ter essas respostas. Dá uma Sim. calma assim pro coração. E assim, a pandemia, esse período que a gente está vivendo, é um chamado muito grande, né? Para olhar para a alma, para olhar para o que a gente deseja como seres espirituais, saindo da ilusão, saindo do campo material, do que a gente convive e olhar para dentro da gente e ver o que a gente está fazendo com a nossa vida. Então, o chamado está rápido. Pode ser que seja rápido também, né? E Não, isso é verdade. Porque para mim, do ano passado para cá, tem sido muito intenso. Muito intenso. tá, Eu tive na adolescência, né, algumas visões, e isso bloqueou. Creio que eu mesma tenha bloqueado, né? E até minha filha pequena, mais velha, quando era pequenina, ela ouvia muitas vozes dentro de casa, ela ficava brava, para de me chamar, para de me chamar. Foi então que aqui a gente começou a frequentar o Centro Espírita Kardecista, eu e meu esposo com as crianças, e cessou um pouco as vozes para ela. Ano passado a gente ficou o centro fechado, não tinha passe, né? Não tinha mais essa ajuda espiritual do outro lado. A gente ficou um pouco perdidos. E eu senti que ela ficou muito mais suscetível também a essas vozes. Ela sempre, mãe, você tá me chamando? Mãe, você tá me chamando? O tempo todo, sabe? E para mim, aflorou de uma forma muito grande. Então, quando eu comecei a apometria, eu senti que as vozes para ela pararam, provavelmente eram obsessores realmente, né, que estavam ali brincando com ela, e para mim diminuiu a frequência, como eu contei aqui para você, né? Mas eu quero essa energia benfeitora. Eu quero poder trabalhar isso, eu quero de repente desenvolver e trabalhar ajudando também outras pessoas, assim como eu fui muito ajudada, sabe? ótimo, E realmente maravilhoso. aflorou bem E rápido, como posso você dar disse. contribuição? Oi, Maria. Oi. Oi, querida. Posso dar minha contribuição?
Com Contribuição, eu certeza. digo assim, dividir as experiências. Eu estou vendo aí muita gente falar que não conversa com mentor e nunca conversou. Gente, nós somos espíritos. Estamos habitando essa roupa corpo, mas nossa comunicação é o pensamento. Então não há como a gente não comunicar com o nosso mentor. Basta a gente se concentrar, ficar no cantinho para ouvir a voz. Não é uma voz assim audível, é uma voz lá dentro, no interior, né? Quando você está com dúvida de fazer alguma coisa, que você diz assim, será que eu devo fazer? Aí você ouve uma vozinha assim, não vai por aí não faça assim não. Você pensa que é você, mas não é você. Já é o seu mentor se comunicando, guiando, ajudando, porque ele está vendo lá à frente. E nós só vemos com um espaço muito curto, né? Nós não conseguimos aí enxergar adiante. É por isso que a gente erra tanto. A gente erra por segundo. Por que a gente erra por segundo? Porque nós somos humanos, estamos nessa roupa carne, e porque nós estamos evoluindo com esses erros, né? Somos como crianças, a gente está aqui para desenvolver através dos erros, né? Então, por isso que eu sempre falo que a gente deve fazer aquela análise de auto se perdoar, né? Porque se nós estamos aprendendo, nós somos como crianças, nós não temos culpa dos erros que a gente comete. A partir do momento que a gente começa a corrigi-los, é que a gente tem uma parcela de culpa se a gente retornar a errar, né? Quer dizer, eu já estou fugindo do assunto, né? Mas o que eu quero dizer é aquela parte que vocês falaram que não se comunica com o espírito, não se comunica com o mentor. Todos nós nos comunicamos com os mentores. A gente aqui não faz um silêncio interior para ouvir a voz dele. Gratidão. Gratidão, Maria E Fê. aí a meditação é essencial, né? Que foi o que você sugeriu, fazer a meditação, se E dispor a se ouvir, né? eu coloquei isso porque tem uma pergunta no bate-papo, que é como fazer para ouvir o mentor. Então, o que eu quis dizer foi justamente isso. Nem sempre a gente vai ver como uma pessoa, um ser espiritual, que vai chegar e vai falar. Só que a gente vai ter as sensações, a gente vai ter o pensamento, a gente vai ter uma intuição. E a gente, com o treinamento, com a boa vontade, se afinizando com as energias, a gente vai conseguir, vai aumentando cada vez mais conforme a gente vai escutando isso. Agora tem que passar sempre pelo cerne moral do que é bom e do que não é, né? Para o cuidado de sentir as energias. E a respiração é o grande acesso que todos nós temos. A respiração é algo que é involuntário do ser humano, mas que todos nós respiramos, com certeza, e é o contato que a gente tem quando a gente deseja se conectar. Silenciar a mente e respirar. É simples. É algo que pode ficar até como exercício para todos nós. É a prática da respiração calma, sem ansiedade, de se colocar, né, em um momento de paz e respirar. De se Sim, colocar. e você falando em respiração, sempre quando a gente começa os protocolos, a gente usa a respiração, né? A pessoa não sabe por que está usando essa respiração profunda. Façam a experiência. Respirem profundamente a primeira vez e segura, depois solta pela boca. Respira, inspira e solta pela boca. Vocês vão ver o seguinte, cada vez que vocês respiram, se vocês fizerem corretamente, segurar e soltar, vocês vão ver que os olhos, peguem essa experiência, a gente começa a focar a testa, o centro aqui da testa, né? Acima dos olhos, né? Um pouquinho. Isso aí já é uma conexão. Quando a gente está bem focado, a nossa visão, a gente vai para o terceiro olho.
Entendeu? Então, é por isso que é tão necessária essa respiração antes de começar uma meditação, para poder entrar no estado zen, e daí sim a gente começa a visualizar, a viajar, né, na meditação e tal, e é isso. A gente não Sentir. sabe a importância dessa respiração. Essa respiração é muito importante. Façam esse Mari, exercício diariamente e vocês vão ver que cada vez vão ficar. deixa eu colocar aqui algumas coisas. Eu não consigo ver nada. A forma como eu sinto é justamente visualizando no terceiro olho pontos de energia. Então, na verdade, eu sinto vibração, eu sinto todas as vibrações energéticas, né? E uma coisa interessante que começou a acontecer comigo quando eu iniciei a apometria, que primeiro eu fiz a apometria com uma terapeuta, depois eu comecei a fazer a apometria aqui no Instituto. E eu tenho uma coisa que, à medida que as limpezas vão acontecendo, elas se materializam na minha vida, de alguma forma. Então, no começo da apometria, eu não sei se alguém já passou por essa situação, por isso que eu estou colocando aqui, mas no começo da apometria, eu sentia, começou a aparecer erupções na minha pele, fístulas dentárias, herpes, várias vezes, muito próximas uma da outra. Então, assim, eu materializava larvas na minha casa, bichinhos voando. Então, assim, para mim foi sofrido fazer as salas de tratamento e ainda está sendo um pouco, porque eu ainda estou materializando algumas coisas. Mas eu não sei se alguém está passando por isso, tudo faz parte do processo de limpeza, né? Comigo, Então, pode falar. desculpa ter interrompido, foi desculpa mesmo. Não, Uhum. comigo aconteceu, infeccionou brinco, sabe? Ah, Eu senti pois o é. gosto da água, eu senti o gosto da água com gosto de remédio. Tomava água, eu passava o dia com gosto de remédio na boca, mesmo não tendo tomado nada. Uhum. Acontecem Foi, coisas aos poucos estranhas. foi sumindo e melhorou. Melhorou. E agora eu entendi assim que essa materialização foi a limpeza realmente que aconteceu. Claro que às vezes é um pouco mais grave, né? Erupção na pele. Também tive bastante diarreia, sabe? Enjoo, diarreia. Mas isso não é um motivo, assim, embora aconteça essas materializações, a gente tem que encarar como uma coisa natural da limpeza que está ocorrendo, né? Nos nossos corpos sutis e que vão reverberar no nosso corpo físico. E que, na verdade, isso deve ser um incentivo a mais para continuarmos esses tratamentos, porque eles estão funcionando. Não é isso que nós queríamos? Então, assim, não é uma forma de desincentivar qualquer pessoa, mas sim incentivar a continuar os tratamentos. Tá, agora eu entendo. Por isso que apareceu uma roncha aqui muito grande na minha coxa e não dói nadinha e eu não sei de onde foi. E também meu ouvido assim, eu usei esse brinco há muitos anos e agora o brinco está criando a casquinha, coçando e não acontecia, nunca aconteceu isso, porque ele é um brinco, não é querendo exaltar nada, é só para explicar a extensão da causa. Ele é um brinco bom, ele nunca aconteceu isso e está aqui, ó, infeccionando minha orelha, sabe? Esse Então agora eu processo entendo esse inflamatório, sistema. eles aparecem Então, mais. gente, sobre isso que vocês estão falando, o nosso segundo corpo energético é o do pretérico. Ele é como se repetisse tudo que a gente age no nosso corpo físico, é como se fosse um transmissor entre o que a gente tem no físico para o espiritual e do espiritual pelo físico. Tudo que a gente faz no físico vai refletir no duplo etérico, tudo que o espiritual envia também passa pelo duplo etérico, é como uma camada de proteção.
E a apometria, ela limpa coisas assim, possíveis doenças, situações de que a gente, de repente, daqui a 20 anos fosse manifestar em forma de desajuste, um desequilíbrio, pode estar sendo ressignificado com algo de uma forma mais leve. Então, chega ao campo físico como uma forma mais leve, mas muito mais branda do que poderia ser se a gente continuasse com certos padrões. Entende? Como é teu nome? E Casar. Oi? Oi? Como é teu nome? Eu estou perguntando o teu nome, porque quando eu entrei, eu já estava falando. Adriana. Adriana, certo. Você está na fase 2 também, da apometria? Sim, sim. Porque E lá tem exatamente o tratamento, a limpeza dos chakras, que são essas anteninhas que faz a gente sentir todas as energias indo e voltando, né? A limpeza dos cristais, limpeza dos chakras. Dos cristais, na verdade, são outras coisas. Mas é interessante essa questão dessa ligação que a gente tem entre todos os corpos da gente, né? E que essa mediunidade da gente, muitas vezes, a gente já tem ela, desde que nasce. Mas muitas vezes elas são afloradas através desses chakras, né? Então, por exemplo, eu acho que foi em 2005, eu tive uma abertura de todos os chakras, que é um negócio bem difícil, por algum motivo, né? Que eu sei. Mas é interessante porque essa forma de receber todas as coisas entre os nossos corpos, né? Tudo tem ligação. E no corpo físico, a gente recebe essas coisas através dos chakras, né? Então, eles vão, cada chakra, ou pelo menos os 7 chakras principais, eles são responsáveis por muitas coisas no nosso organismo, por órgãos, doenças emocionais, um monte de coisa. E aí, cada problema que a gente tem, ou cada sala de limpeza que a gente vai passando, eles vão tendo um reflexo exatamente nesses chakras e que vão reverberar no nosso corpo físico, né? Mas algumas pessoas, e tudo isso é muito suave. Nem até todo mais um mundo. pouco. Como a gente atua no búdico, essa mensagem ela passa pelos outros corpos espirituais. Então, até chegar no duplo etérico, tem um processo aí, né, de funcionamento, de limpeza. É onde eu estou falando que a gente pode já estar ressignificando situações futuras muito antes, que aí vai se manifestar com uma situação, né, uma simples infecção que a gente pode resolver de uma forma muito mais leve. Também tem uma outra mensagem aqui no bate-papo. Eu não sinto, às vezes, sinto vontade de chorar, mas tem o mesmo efeito. O efeito é igual, sim. Cada pessoa tem um desenvolvimento mediúnico diferente. Tem pessoas que vão ter a tela mental, como a Maria Freitas falou, do terceiro olho, de ver imagens. Tem pessoas que vão ouvir. Tem pessoas que vão intuir, né? Tem pessoas que vão ter vontade, às vezes, de expressar depois de uma forma diferente, que vai melhorar a forma de se expressar. As sensações, tem pessoa que é muito mais sensitiva, o corpo, né? Trazendo o reflexo do que sente, que fala que treme, ou que sentiu frio, ou que sentiu calor. Não importa, são caminhos. Então, cada um tem o seu. Isso é Boa muito tarde. individual. E muitas vezes, Desculpa estar interrompendo. muitas vezes, só um instantinho, muitas Porque eu vezes estou no as trabalho. pessoas, a forma que a pessoa, sim, Eu estou no trabalho, não vou poder ficar até o final da sala, mas eu agradeço muito pelo esclarecimento. Eu tenho me sentido muito enjoada, muita dor de cabeça. Eu sinto meus braços doer em cada sessão, sintomas no meu corpo. Mas acredito que, como vocês estão esclarecendo, é tudo bem normal. Agradeço muito por estar participando. Gratidão. Sim, Andressa, todas nós gratidão. passamos por isso.
Então, Eu também. existem pessoas que não vão visualizar nada, que não vão ouvir, vão apenas estar ali, né, se colocando à disposição e intencionando seus pensamentos. A espiritualidade vai estar trabalhando da mesma forma. Tá bom? Só para Posso tirar essa esclarecer dúvida. uma coisa? Quem queria falar? Vou fazer um pequeno esclarecimento sobre essa visão. Quando eu disse essa Tem uma terceira pessoa que visão, está antes. Oi. Oi. Oi, eu queria me Tem uma despedir pessoa que para está antes. poder ficar aí agora, viu? Da próxima vez eu assisto. Boa tarde para Tá você. bom, Margarida. Obrigada, Margarida. Sim, sobre a terceira visão, quando nós estávamos, como eu falei, não quer dizer que a pessoa vai ver, não. A pessoa vai acessar, né, um outro plano. E nesse outro plano, tudo se concretiza no espiritual. Por exemplo, você vai fazer um tratamento, né? Está numa sala fazendo tratamento. Quando você faz essa elevação, você tem mais facilidade de estar conectada, estar lá e estar fazendo e tal. Quer dizer, você rapidinho você acessa, porque isso aí é um outro plano, entendeu? Eu quis dizer isso. Não propriamente de que a pessoa vai ter visão, é só um alcançar um nível superior. Isso aí até reforça o que eu estava falando em relação ao acesso ao búdico, né? Que as meditações, elas têm esse acesso da gente ir aos nossos registros e até ao nível superior para realizar esse trabalho. Então, mesmo que a gente não sinta, não perceba de uma forma tão intensa, a nossa linha, né, de evolução, as nossas vidas anteriores, tudo que tiver a ver com o que a gente está intencionando e com as nossas necessidades, dentro do que a gente está pronto para liberar, vai sendo liberado, vai sendo limpo. Tem mais uma mensagem, deixa eu ver aqui. Às vezes sinto meus ouvidos com ruídos estranhos, também às vezes visualizo pontos de luz. Antes essas luzes piscavam e iam embora. Hoje em dia, quando visualizo, eu peço a elas para não irem embora e elas demoram um pouco mais para sumir. Isso tem a ver com a espiritualidade? Uma pergunta. Sim. São formas de dizer que estão ali, né? De se fazer presente, de mostrar que vale a pena reforçar que a gente, como ser humano, né, material, a gente tem uma tendência a olhar muito as nossas conquistas. O que eu sou hoje? O que eu tenho? Eu estudei, eu tenho uma profissão, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas também é importante buscar essa evolução espiritual. Então, a gente sempre vai ter no decorrer, né, do nosso cotidiano algo que nos leve a olhar para dentro, até nas ações em relação a financeiro, em relação a amor, a gente sempre vai ter vivências que vão nos levar a olhar para dentro. Então, um sentimento de angústia, um sentimento de vazio, algo que nos traga essa necessidade, né? Que nos mostre que a gente precisa olhar para dentro, buscar a espiritualidade dentro de nós, avançar também nesse campo, não só nos outros. Não que seja mais importante ou menos importante. Nós estamos na matéria, nós precisamos cuidar da matéria, né? Nós precisamos olhar para os outros campos também, mas dar essa atenção, esse cuidar também do que a nossa alma deseja nesse processo, nesse meio do caminho todo. Posso falar sobre esses barulhos no ouvido? Sim. Sim. Olha, intuitivamente, porque não é estudo, mas intuitivamente, também porque eu estudei assim, por cima, alguma coisa, né? Nós temos uma glândula no nosso cérebro que ela é formada de microcristais, né? Eu acredito o seguinte, vamos fazer uma analogia, né? Vamos jogar uma pedra na água.
o que ocorre? Quando se joga uma pedra na água, cria aqueles círculos, né? Então, eu acredito que quando esses cristais, né, estão se chocando uns com os outros, cria vibrações, e essas vibrações vão nos conectando com outras vibrações, né? E isso aí ocorre quando ou a mediunidade está acerbada, né? Ou quando nós estamos desenvolvendo a mediunidade. Eu comecei a ter esses zumbidos no ouvido quando eu tinha uns 7 anos de idade. E eu estava num avião indo do interior para outra cidade. E quando eu cheguei nessa cidade, era tanto barulho que eu ouvia, tanta coisa, e assim, os barulhos intensos, tudo era intenso para mim. E de lá para cá, nunca parou. Pelo contrário, se intensifica, às vezes, cada vez mais. Às vezes, os barulhos são ensurdecedores. Mas ocorre assim, ó, vocês vão saber a diferença. Coloque os dedos no ouvido e vocês vão ver que esse som não é externo, esse som é interno, é lá dentro, né? E isso aí é a nossa comunicação com o astral. Se eu estiver errada, me perdoem, a intuição que eu tenho é que seja assim. Ok. Eu estou vendo que já deu 3 horas e o pessoal está saindo. Eu, antes de finalizar, eu queria falar só mais uma coisinha em relação aos cristais do amor, perdão e arrependimento. Quando a gente vibra no amor, a gente consegue ressignificar esses sentimentos que a Apometria do Amor fala toda hora, né? Que é o perdão, o amor, perdão, como é que é? Amor, perdão e arrependimento. Porque, independente de estarmos certos ou errados, o que importa é a gente olhar, enxergar que essas relações estão nos trazendo esse aprendizado. Então, o caminho é esse auto-perdão e o perdão, né, para com o próximo, de entender que o outro também está no seu processo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de não julgamento, a gente também está se referindo a isso. Quando a gente começou lá a falar em relação a ajudar ao próximo, né, de entender que a pessoa está tendo aquela vivência e uma coisa que fica muito de reflexão é de que as coisas que chegam para nós, que nos incomodam, são para serem olhadas. Se a gente também tem isso, se a gente também tem algo a melhorar, se a gente age da mesma forma, o que a gente pode levar de aprendizado para curar, para ressignificar esse sentimento, por certo pensamento dentro de nós. Eu trouxe aqui um mantra em relação a essa questão aqui a essa questão do perdão, que em toda a apometria que eu estudei, né, tem algo ou uma oração ou uma situação de que a gente pouco a pouco vai perdoando e também, consequentemente, sendo perdoado, limpando essas relações que a gente não lembra, mas que existiram, e por aí vai. Eu vou ler aqui. Eu peço que vocês fechem os olhos e sintam essa oração, respirando conforme eu falei, né? Se conectando e permitindo que seja sentido da forma mais potente que for possível. Eu te perdoo por todo mal que possa ter causado, consciente ou inconsciente, nesta vida ou em vidas passadas. Eu peço perdão por todo o mal que eu possa ter causado, consciente ou inconsciente, nesta vida
ou em vidas passadas. Invoco a lei universal do perdão para que sigamos livres e felizes. Simples, pequeno, mas fica essa reflexão como caminho de cura, de entendimento para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Alguém mais tem alguma dúvida que queira colocar? Foi muito legal a nossa reunião hoje. Podia mandar pra gente a oração no Messenger depois? No Messenger não, no WhatsApp depois? Essa é do perdão? Sim. Por gentileza? Obrigada, querida. Foi muito legal. Obrigada, uma boa tarde, gratidão. Gratidão, boa tarde. Gratidão, boa tarde. Gratidão, boa tarde. Gratidão, adorei Gratidão, sua boa tarde. reunião. Você explicou tudo de uma maneira muito simples e fácil e maravilhosa. Muito obrigada. Gratidão a todos. Gratidão. Gratidão, Adriana. Boa tarde, bom final de semana. Deus abençoe a todos. Boa tarde, gratidão. Gratidão. Gratidão, Manuel. Boa tarde. Gratidão, boa Gratidão, tarde. Cleide. Bom final de semana. Gratidão. Boa tarde. Ótimo final de semana. Foi muito gratificação. Ai, que bom, Maria. Gratidão. Para salvar, é só fechar que vai salvar? Tem que fazer alguma coisa? Alguém sabe? Descobrir, né? Vou fechar. Bom, então dou por encerrada a reunião. Acho que deve ser só fechar, né?